Pontualmente em São Paulo, 18 horas, estamos chegando com Saideira Trianon, falando de mais tudo que rolou em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a quinta rodada. Os jogos de domingo já estão encerrados e nós transmitimos aqui Bahia 2, São Paulo 2, o Bahia que acabou sendo castigado, desperdiçou vários contra-ataques, tinha o contra-ataque à sua disposição, mas Shailon se transformou no herói aí do São Paulo ao mandar um chute de média distância no ângulo ali do goleiro do Bahia. Rogério Centroni, resultado justo, né? Eu acho que o segundo tempo, o Bahia acabou tendo as melhores oportunidades para matar a partida. O primeiro tempo foi bem equilibrado, com o São Paulo até com um pouquinho mais de oportunidades. No segundo tempo, o São Paulo foi o time que, obviamente, teve que sair porque tentava o empate, não era tão criativo. E o Bahia, que teve as oportunidades de definir o jogo, não o fez e acabou sendo castigado. Pelo contexto, pelo todo o jogo, eu acho que o empate fica de bom tamanho pelo que as duas equipes criaram de oportunidades. Mas é importante o São Paulo entender que é o segundo jogo seguido que ele quase perde, né? Se safa no final. O time precisa ser mais constante. O São Paulo tem um problema físico nos segundos tempos muito grave. O time cai muito de produção. O Aguirre tentou algumas alterações, mas o time parece que sente muito o segundo tempo fisicamente. Isso está prejudicando o São Paulo para poder ganhar algumas partidas. São 4 empates seguidos no Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem apenas uma vitória e 4 empates. Vai precisar de mais para poder aspirar alguma coisa na competição. Você falou da questão física do São Paulo, Centroni. Você acha que isso dá para recuperar nessa intertemporada da Copa do Mundo? É possível que sim. Eu acho que esse período da Copa do Mundo vai servir muito para observar o trabalho dos técnicos, o trabalho de alguns, claro, preparadores físicos, para as equipes voltarem. Aqueles que souberem aproveitar melhor o tempo vão poder fazer a diferença na segunda parte do campeonato. A gente vai parar para a Copa do Mundo com mais ou menos 12 rodadas, se não me engano, no Campeonato Brasileiro. E aí você tem praticamente ainda uma parte do primeiro turno e o segundo turno inteiro, que é onde vai se definir o campeonato. Então quem aproveitar mais esse período vai poder fazer a diferença na sequência da competição, e o São Paulo precisa aproveitar isso, inclusive porque o Aguirre trabalha bastante com o elenco, ele gosta de mexer com os jogadores, então é importante entender a estratégia dele para poder fazer, no retorno da Copa do Mundo, tentar conseguir alguma coisa a mais no Campeonato Brasileiro. Pois é, o Saideira Trianon tem o oferecimento de Só Saúde, Estúdio Só Saúde, aulas de funcional, definição abdominal, zumba e também aulas especiais para a terceira idade. Os planos são a partir de R$ 69,00. Participe do projeto Seca Barriga, Rua Carandaí 270 na Casa Verde. Toye Eventos, os melhores profissionais para o seu evento. Ligue 2959-1020, 2959-1020, ou se preferir, acesse toye.com.br. E Rádio Amantes, radioamantes.wordpress.com, o único blog que está ao lado do ouvinte de rádio. Também nós tivemos aí o final de Corinthians e Palmeiras na Arena. O Corinthians venceu mais uma pelo placar de 1-0. No total de jogos que nós tivemos aqui nesse ano de 2018, 4 jogos envolvendo as duas equipes, 3 vitórias para o Corinthians e 1 vitória para o Palmeiras. O que dizer desse jogo, meu caro Cleiton Santos? Foi uma partida, como um todo, uma partida morna entre Corinthians e Palmeiras. O primeiro tempo foi de uma das coisas que você acaba mais se assustando mesmo, necessariamente do jogo em si. Porque o primeiro tempo da equipe do confronto em si, o Corinthians chutando muito pouco a gol, o Palmeiras também não conseguindo passar das duas linhas de defesa da equipe do Corinthians, que é uma equipe muito bem aplicada taticamente. Mais uma vez cumpriu com autoridade esse ditado, que é: quando você toma o gol, dificilmente você faz gol em cima do Corinthians por conta disso. Depois que o Corinthians faz 1-0, dificilmente ele sofre um empate. E a equipe corintiana teve as melhores chances. Teve uma com o Maicon, que passou a bola raspando a trave. Teve uma outra finalização também, me pareceu que era do Pedrinho, que finalizou também rente à trave do goleiro Jailson. E aí o lance do gol, uma jogada de contragolpe, né? A gente falou tanto que são duas equipes que gostam de esperar o adversário, e aí quando uma foi para cima, a outra aproveitou, e num contragolpe a equipe Corinthians fez 1-0, cruzamento que passou por toda a extensão da área. O Jailson acabou não conseguindo espalmar, tirar o perigo, e o Rodriguinho do outro lado pôde finalizar com um gol vazio, sem marcação, para fazer 1-0. Aí a partir daí o jogo novamente ficou mais travado, com muitos lances, até alguns lances ríspidos, mas vai o destaque: lances ríspidos, mas também o jogo também não se perdeu. Isso é muito importante. O árbitro da partida foi muito firme durante a partida. E aí no segundo tempo, com as alterações, o Palmeiras literalmente abrindo o carteado para que a equipe corintiana tivesse as melhores chances, o Corinthians foi para cima.
começou a bombardear a meta do goleiro Jailson. O jogo melhorou por conta disso, porque não somente para a equipe do Corinthians ir para cima, mas o Palmeiras ter aberto o jogo. Então, alguém tinha que ceder ali naquele espaço e o Palmeiras teve que ceder. E o Corinthians começou a assustar fortemente a meta do goleiro Jailson. Por muito pouco, o Corinthians não faz 2, 3, 4-0, não seria nenhum absurdo, já que a atuação do Jailson foi muito segura. E o Palmeiras teve no finalzinho a última bola, que foi do Antônio Carlos. Já tinha mandado uma bola na trave com o Bruno Henrique no início do segundo tempo, e teve a bola na trave do Antônio Carlos. O Cássio olhou e rezou naquela bola, que a bola passou, ainda bateu na trave, quase foi no gol. A equipe do Palmeiras acabou com 3 bolas na trave, mas só que não saiu da derrota por 1-0. O Corinthians conquista uma vitória essencial, ainda mais para esse contexto de Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que é um dos líderes da disputa, pelo que nós conversamos até depois do pós-jogo, o Corinthians é um dos líderes do Brasileirão, Rodney. É isso aí, 18h06. Deixa eu mandar um abraço pro ouvinte José Carlos, que acertou o palpite de Bahia e São Paulo. Ele cravou 2-2, então fica aqui o nosso abraço, a nossa saudação ao José Carlos, que no nosso palpitão acabou acertando o placar final da partida. E Luiz Roberto, o destaque final da equipe do Bahia, por favor. Com esse resultado, Brucanelli, o Bahia vai a 5 pontos na tabela de classificação e o São Paulo chega a 7. O tricolor paulista, lembrando agora, é o invicto no Brasileirão com 4 empates e 1 vitória. Esse foi um jogo de muitos cartões amarelos, 8 no total. Everson, camisa 25, pelo lado do Bahia, também Lucas Fonseca, camisa 28, o Gregóri, camisa 26, o 17, o Elton e também o Elber. O meio-campo Elber, aí já do lado do São Paulo, Regis, camisa 33, e o Arboleda foram os que receberam cartões amarelos nessa partida, Brucanelli. Mais destaques finais do São Paulo, meu caro Luiz Roberto. Daqui a pouco então o destaque final da equipe do São Paulo. Então vamos aqui seguindo com o nosso Saideira Trianon. Eu vou passar então os resultados dessa quinta rodada. O Grêmio empatou, melhor dizendo, com o Internacional pelo placar de 0-0, o jogo do sábado, o jogo isolado do sábado. Hoje pela manhã nós tivemos Cruzeiro 2, Sport 0, e os jogos agora das 16 horas. Clube Atlético Paranaense 1, Clube Atlético Mineiro 2, Chapecoense 3, Flamengo 2, Bahia 2, São Paulo 2, Vasco da Gama 2, Vitória 3, Corinthians 1, São Paulo 0. Às 19 horas nós teremos na Vila Belmiro Santos e Paraná Clube, e amanhã 2 jogos, Botafogo e Fluminense no Engenhão, Ceará e América Mineiro. Rogério Centroni, algum destaque, algum resultado que você gostaria de destacar provisório dessa quinta rodada? É importante esse resultado da Chape, né? A Chape, que não vinha fazendo uma boa campanha, com essa vitória impede que o Flamengo possa disparar ali na liderança. Com esse resultado, o Flamengo manteve os 10 pontos, o Atlético consegue um resultado importantíssimo jogando fora de casa contra o Atlético Paranaense, que despontou muito bem, mas já começa a fazer uma campanha bastante discutível. São só 5 pontos em 5 rodadas, e o Atlético Paranaense, que perde mais uma vez em casa, já perdeu semana passada para o Palmeiras e agora perde para o Atlético Mineiro. Resultado muito ruim para a equipe do Fernando Diniz. E o Corinthians agora, com essa vitória, também entra no grupo dos 10. Ainda é muito cedo para a gente apontar aí os times que vão ser os líderes ou quem vai brigar pelo título. Ainda é um pouco precoce, até porque temos algumas rodadas, temos Libertadores, temos Copa do Brasil. Alguns times muitas vezes fazem as suas opções por outras competições, pelas competições de Copa, e vão ter o momento do Mundial, o momento da Copa do Mundo, em que vai paralisar, e a gente vai precisar ver como que essas equipes vão retornar já para o mês de julho. Então ainda é um pouco cedo, meio embolado, todo mundo muito próximo. Destaque para as equipes grandes que fazem campanhas ruins até agora: o Internacional com 5 pontos, voltou da Série B recentemente, então é uma equipe que preocupa. O Vasco perde um jogo em casa importante, o Vasco está com dificuldade, um momento turbulento, político, é um clube que também tem que ficar atento, e vamos ver amanhã o resultado também de Botafogo e Fluminense. Não são duas equipes tão fortes, não são times fortes, são camisas pesadas, mas são equipes também que oscilam bastante. Vamos ver o que elas vão representar no campeonato. Na parte de cima, ainda acho que o Palmeiras pode entrar nessa briga com mais força. O próprio São Paulo hoje, eu acredito que ainda pode melhorar ao longo da competição. Ainda é muito cedo para apontar quem é quem na competição. O fato é que alguns times começam melhores e outros times começam a decepcionar já nesse princípio de competição. E nós já temos a palavra do Fábio Carilli, técnico do Corinthians, que está dando coletiva. Na parada da Copa, então não é que ele vai sair hoje, já tem jogo domingo, não, ele vai ficar até o fim desse período aí, independente se vai dar certo ou não, é certo dele ficar.
Posso dizer que desde quando eu assumi o Corinthians no ano passado, ele estava na seleção brasileira. Para mim, 85, 90% dos jogos que ele jogou, ele foi muito bem. Muito bem. Deu uma caidinha no final do Brasileiro. Esse ano já teve essa possibilidade da saída dele no começo do ano. Eu não comecei ele como titular. Precisou jogar de lateral esquerdo. Foi bem. Enfim, 85, 90% dos jogos dele foi acima da média, né? Mas para ser sincero, como eu tenho um tempo para trabalhar ali na frente, é algo que não está me preocupando. Carille, ainda nessa linha das avaliações individuais, a questão do Jadson, né? Às vezes é o jogador que é primeiramente escolhido para substituir, você tem conseguido equilibrar o seu planejamento para esses 3 jogos, como você tinha falado, Vitória, Palmeiras e Libertadores. O que você pode falar do Jadson nesse momento, de qual forma ele tem contribuído nesse meio de jogadores experientes que você tem no Corinthians? E uma segunda, se você me permite, de todos os clássicos desse ano com o Palmeiras, essa vitória hoje representa particularmente o que para a trajetória do seu time? Falar sobre o Jadson, para mim, foi a melhor partida, falando da parte física. O que ele participou do jogo, o que ele correu, o que ele pressionou, o que ele buscou jogo. Para mim foi a melhor partida dele, tanto na parte técnica como na parte física. Ganhar clássico é sempre importante, né? Contra uma equipe aí que vai brigar pela parte de cima, que nem a gente. Quanto é que foi o Flamengo? 3-2, Chapa. Então a gente é líder? Pessoal, então, é essa a ideia da gente terminar no bloco de cima aí até a parada da Copa, né, entre os primeiros ali. E representa bastante, representa esses jogadores que estão chegando, Roger, Matheus Vital, que é novo ainda, os meninos que estão chegando aí, Matheus Matias, Xavier, Thiaguinho, enfim. Saber qual que é a nossa ideia e trabalhar em cima de vitória é muito bom, né? E agora trabalhar para a gente selar nossa classificação na Libertadores lá na Venezuela. É isso aí, então. Ouvimos a palavra do técnico Fábio Carille falando aí de destaques individuais. Ele falou bastante do Jadson e deixando claro que a intenção dele como comandante do Corinthians é que a equipe fique aí entre as primeiras colocadas. E então eu já queria que o Cleiton Santos falasse um pouquinho dessas declarações do Carille, primeiramente dizendo se você concorda da avaliação dele sobre o Jadson. Bem, a gente pegou um pouco uma questão, se não me engano, é a questão do Maicon, parece aquela primeira questão que ele falou que vai usar até o fim, então uma referência ao Maicon que vai embora no meio da temporada. Então me pareceu, ainda mais que ele atuou bastante também como lateral também. Então ele vem atuando no início do ano, atuou na lateral, então ele improvisou na lateral, o Maicon inclusive, e aí falando exatamente dele. Mas primeiro sobre o que disse o Carille em relação ao Jadson. O Jadson realmente, agora vem aquela questão de idade, de ser um atleta que não aguenta mais 90 minutos. O Jadson, em alto desempenho, não aguenta mais 90 minutos. E o Carille deixa bem claro que trabalha com jovens jogadores. Ele deixa bem claro isso. Ele prefere trabalhar com o elenco que tenha jogadores no mais tardar 28, 29 anos, e tiver um tentão, como a gente fala, que tenha uma qualidade tem um pouco de standard, um pouco de carreira, e o Jadson seria esse trintão que ele gosta de trabalhar, mas depois ele gosta de trabalhar bastante com jovens atletas, isso vem da base, inclusive que ele fez na equipe do Corinthians, então ele destaca muito os Matheus que estão chegando, o Matheus Vital que veio do Vasco, outro Matheus que veio do ABC, então ele destaca desse jeito, e o Jadson vem para incorporar e trazer essa experiência para essa molecada, é aí que entra o Jadson nesse quesito. Ele, no jogo de hoje, não fez um grande jogo, né, analisando friamente, não fez uma grande partida, assim como, para mim, o destaque do jogo acabou sendo o Rodriguinho, mas no caso do Jadson também acabou sendo neutro na atuação, não fez nada demais, nem a menos, mas a importância dele no elenco corintiano é para trazer essa experiência, principalmente para os mais jovens. É um trabalho de médio prazo, eu imagino, não é de curtíssimo prazo nem de curto, é de médio prazo, preparando quem está chegando, recebendo e principalmente a gente passando a experiência que ele tem, inclusive de finais europeias, de gols em finais europeias que ele tem, inclusive, no caso, para a equipe corintiana. Cleiton, eu vou continuar batendo bola com você. A gente falou bastante de Corinthians, vamos falar um pouquinho de Palmeiras. Numa das suas intervenções aqui no segundo tempo, você destacou 2 nomes como os piores do Palmeiras em campo: Borja e Lucas Lima. No teu ranking, qual deles aí que pega a primeira colocação de pior em campo? Lucas Lima, porque a equipe do Palmeiras não conseguiu ter uma armação de jogadas. O Borja, ele lutava sozinho.
né? Então é difícil a bola chegar nele, né? Ele pouco aparecia porque a bola não chegava. E de certa forma a gente pega até certo ponto no pé em relação ao Borja. A gente tem que botar uma meia-culpa nesse sentido, porque não adianta a gente reclamar do Borja se a bola não chega, né? Então você tem que reclamar na origem. Então, no caso, o Lucas Lima acabou sendo o ponto mais negativo dessa atuação, sumido, esquecido mesmo, tanto que a alteração, para se ter uma ideia, quando fez a alteração, a televisão que estava acompanhando não acompanhou a saída dele. Então isso quer dizer, é como se ele não existisse no estádio, ele não existiu na arena, ele só passou com a camisa do Palmeiras, camisa verde, e foi embora, foi pro banco de reservas. Nem a televisão pegou a alteração dele. Então é uma atuação insossa, apagada, de um jogador que há muito tempo demonstra esse nível insosso, apagado, e que vai destacar. E que eu ouvi muito bem uma das entradas depois perguntando sobre o Lucas Lima. Poderia, se tivesse mantido o nível técnico que manteve antes de assinar inclusive com o Palmeiras, que foi aqueles últimos 3 meses arrastados que ele teve, antes disso, se ele mantivesse o nível, ele poderia estar nessa Ex 23. Não seria nenhuma besteira. Não seria cogitar, seria uma possibilidade até maior que a do Rodriguinho, se for pensar no nível técnico. Seria uma possibilidade ainda maior. Mas ele acabou caindo de produção de uma forma assustadora. Então, não à toa, quem está, no caso, para mim, foi o pior em campo. Aliás, na realidade, o pior em campo hoje foi o Marcos Rocha, do Palmeiras, lateral direito. Que ele foi esculhambado, como a gente fala num termo popular, pelo Romero. O Romero acabou com ele na partida de hoje, inclusive fazendo foquinha em cima dele aos 40 do segundo tempo. Pois é, 18 horas e 17 minutos, a gente falou dos pontos negativos do Palmeiras. Há algo de positivo a destacar sobre o Alviverde imponente, meu caro Cleiton Santos? Difícil, hein? Jailson, talvez? Você falou que ele fez muitas boas defesas? Jailson no segundo tempo, inclusive, porque o primeiro tempo do Palmeiras, na realidade, o primeiro tempo como um todo, foi um primeiro tempo muito ruim. Mas no segundo tempo, quando o Palmeiras abriu o jogo, que ele se viu obrigado a fazer as alterações, tanto que até quando eu falei em uma das minhas entradas, quando eu falei o nome do Tietê, foi um estranhamento. Aqui, né? O Bruno Henrique jogou, né, como titular, né? Eu imagino que ele tenha recuado o Bruno Henrique para fazer a função de proteção aos zagueiros, Tietê e quem mais ali do meio para frente? Quem que fez essa função? Estava atuando Bruno Henrique, estava, no caso, o Lucas Lima fazendo a armação de jogadas, Dudu, Borja e Keno. É a linha de frente da equipe do Palmeiras. Então, tratando dessa linha, quando teve principalmente essa entrada do Tietê, abriu o Palmeiras. Você perde aquele volante que teoricamente marca mais, que é aquele volante mais marcador, volante cachorro, como a gente fala, os termos antigos falam, e acaba se abrindo o jogo e fica mais interessante para os dois lados. E aí apareceu com mais destaque o Jailson, pelas boas defesas. Teve um cabeceio do Rodriguinho, foi um cruzamento, né, que o Rodriguinho apareceu como elemento de surpresa na grande área, sozinho. Ele cabeceou e o Jailson, muito no reflexo, conseguiu fazer a intervenção. E teve a finalização depois, na marca dos 35 minutos, que ele meio que não acreditava que a bola ia no gol. E aí, quando ele viu que a bola tinha descido para ir no gol, ele teve que se esticar todo para fazer a defesa. Foi uma bela defesa do Jailson. Mas destaque positivo realmente é a atuação do Jailson mesmo, porque defesa do Palmeiras sofreu bastante. Lado direito sai de Itaquera desmoralizado, porque literalmente o Marcos Rocha perdidinho na atuação, totalmente perdido, desfocado. O Borja, não dá para falar muito do Borja porque a bola não chegava nele, ele não conseguiu finalizar. E o Lucasinho, e a armação de jogadas do Palmeiras totalmente ineficiente. O Corinthians no primeiro tempo foi autoritário, e no segundo tempo aí foi literalmente um atropelo. Poderia ter sido muito mais. 18 horas e 19 minutos, seguimos aqui com o Saideira Trianon, com tudo aqui sobre os jogos da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Eu vou voltar a tocar a bola agora com o Rogério Centroni. Vamos falar um pouquinho mais do jogo entre Bahia e São Paulo, o jogo comando aqui da Rádio Trianon AM 740, em parceria com a Prêmio Esportes, e também que teve essa jornada esportiva veiculada pela Rádio Dalila e pela Rádio Universal AM lá da Baixada Santista. Teve um determinado momento, o Centroni, que vocês falaram bastante do árbitro, né, o senhor Delson Fernando Freitas da Silva. Com 2 minutos de partida, ele já deu um cartão amarelo
para o Elber, por uma falta dura ali num jogador de São Paulo. Primeiro, assim, eu não gosto de árbitro que já começa dando cartão logo de cara. Eu acho que o árbitro tem que tentar se impor antes de jogar toda a sua autoridade no cartão. Essa é a primeira coisa que eu queria falar sobre o árbitro. E segundo, vocês falaram que ele foi bastante confuso também nas marcações, especialmente na indicação de faltas, escanteios. Eu queria que você falasse bastante da atuação do árbitro de Bahia e São Paulo. O jogo começou e no primeiro lance houve uma discussão do Trellis com os jogadores do Bahia. O Trellis foi jogador do Vitória, né? Tem uma rivalidade desde o ano passado, uma rivalidade bastante pesada, inclusive. E aí teve uma discussão. E no lance seguinte, o Elber entra na disputa, ele acaba realmente fazendo a falta, chega atrasado, ele já aplica o cartão. Me pareceu uma certa insegurança do árbitro de não conseguir conter o jogo e já tentou botar um cartão amarelo para tentar conter os atletas e tentar intimidar. De certa forma, o jogo não foi um jogo violento. Teve com muita conversinha, muitos jogadores do Bahia depois, quando o Bahia estava em vantagem, caindo no chão, segurando demais a partida. Isso prejudicou um pouco o jogo. Ele é um árbitro que demora para apontar a decisão dele, por isso ele é um árbitro confuso. Eu acho que muitas vezes ele demora para indicar o que ele está vendo no lance e às vezes cria uma certa situação. Depois ele ainda aplicou alguns outros cartões, mas aí o jogo ajudou. Depois as duas equipes sempre buscaram o resultado. O São Paulo tomou o gol no começo, teve que ir atrás, depois empatou, o Bahia logo foi à frente, fez o segundo gol. Depois, no segundo tempo, o São Paulo buscou o resultado, o Bahia com chances no contra-ataque, mas não matou. Enfim, foi um jogo com boa movimentação, com boa dinâmica, acabou facilitando, e eu entendo que no lance mais capital para ele acerta ao marcar o pênalti. Para mim, o Hudson atropela o Zé Rafael. Pois vamos ouvir agora o Roger Machado, que está dando sua coletiva lá na Arena Corinthians. Nenhuma. São só números para mim. Rogério, tudo bem? A gente está falando muito dessa questão, né, dos últimos jogos. O Palmeiras ter vencido apenas uma vez nos 7 jogos contra o Corinthians. Claro que em outra parcela aí você não estava, mas qual é a grande dificuldade? A gente fala muito às vezes na questão do encaixe, né? Um time que dificulta. Você falou dessa linha de marcação do Corinthians. Esse jogo do Corinthians dificulta muito o Palmeiras, na tua opinião? O jogo do Corinthians dificulta os times que vêm jogar aqui dentro, e recentemente nós vencemos o Corinthians no primeiro jogo da final. Então os números para mim nesse sentido eles não são relevantes, talvez pelo momento, mas o momento recente a gente venceu aqui já atuando muito bem, a estratégia funcionou bem. Como eu disse, hoje para mim foi o fato de coletivamente a gente não atuar bem em boa parte do tempo e tomar um gol numa jogada de contra-ataque, onde a gente estava tentando chegar no terço final do campo com jogadores à área. A gente preferiu um passe um pouco mais centralizado para dentro da área e tentar progredir. Aí sim, deixamos o Pedrinho sozinho para puxar o contra-ataque, não matamos a jogada, né, no meio do caminho, né, ainda no final dela defendemos em inferioridade numérica, né? Como disse, os números nesse momento eles não são irrelevantes nesse sentido, né? Mas o jogo que a gente não conseguiu executar coletivamente, mais do que se defender bem diante do Corinthians. Roger, boa noite. Boa noite. Diante dos últimos 2 jogos, observando o momento em que o Corinthians abre o placar, o Palmeiras antes disso, pelo menos nesse jogo, no jogo de hoje, o Palmeiras foi muito bem, principalmente com o Keno pela direita, os 5 homens à frente, abafando, tirando a saída de bola do Corinthians. Mas quando o Corinthians tem a vantagem diante do Palmeiras, é interessante como a marcação encaixota um pouco mais e o Palmeiras não consegue chegar. O que exatamente o Corinthians faz para travar o jogo quando tem a vantagem no placar? Tira os espaços para que se consiga jogar. Se defende bem e a partir desse momento passa a contra-atacar, né? E com o time aberto, as propostas de mudança, né? Tirando o Thiago e colocando o Danilo, o Tietchan, que é mais leve, para a gente ter mais um jogador à frente, colocando o William, né? Para a gente ter mais um jogador de meio ali, e um jogador que também sabe finalizar bem de dentro da área, tentar jogar mais gente às costas da defesa, né? Mas foi muito bem executado, né? O plano de defesa do Corinthians, como naturalmente acontece nas equipes que saem na frente, dá um pouco de oportunidade e espaço para os adversários jogar. E as nossas mudanças demoraram um pouco para entrar no jogo, né? Depois dos 25, 30 minutos a gente empurrou de novo o Corinthians para dentro do campo, teve a bola no poste do Tonhão, mas não foi o suficiente. A gente não criou como eu disse, com lucidez, né? De forma coletiva como nos outros jogos recentes.
O Roger, além da componente técnico e tático, você sente também que o psicológico dos atletas aqui acaba mudando muito, especialmente quando sai atrás? A gente percebe que alguns jogadores não conseguem jogar, eles não conseguem desenvolver já algumas partidas quando atuam aqui um bom nível. Você vê um lado psicológico forte também nesse sentido? Não vejo lado emocional. Isso é a circunstância de cada jogo. Mas o certo é que o Corinthians, quando sai na frente, usa da experiência dos jogadores para diminuir o ritmo da partida, fazer com que o tempo passe, e por vezes a gente fica preocupado em mais do que questionar, mais do que jogar, outras questões dentro do campo, mas não vejo fator emocional. É a forma que o adversário se comporta e a forma como a gente se comporta coletivamente. Hoje eu gostei pouco de apenas alguns momentos, como eu disse, coletivamente e individualmente nós não podemos tirar o mérito do adversário, mas hoje coletivamente eu não vi a nossa equipe no mesmo nível dos outros jogos recentes. Pois é, essa é a palavra do técnico Roger Machado. Eu estou com o Roger Guedes na cabeça porque é uma informação relevante, muito relevante. Ele é um artilheiro, Roger Guedes, que era do Palmeiras e hoje está no Atlético Mineiro, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro ao lado de Rodriguinho. Eu imagino que tem muito palmeirense aí lamentando essa saída agora, nesse momento aí do Roger Guedes. Mas vamos falar do Roger Machado, que é o atual técnico do Palmeiras, e ele fez aí um diagnóstico bem duro, né, Cleiton Santos? Ele disse que coletivamente a equipe não atuou bem, e o Palmeiras tomou um gol de contra-ataque e ainda elogiou bastante o adversário, dizendo que o Corinthians fechou bastante os espaços. Eu acho que essa é a principal característica do Corinthians, fechar os espaços, especialmente em casa, né, jogando em casa. Olha, eu senti, de certa forma, um pouco de amargor no que o Roger estava falando. Senti um amargo, principalmente na primeira resposta que a gente acompanhou. Senti um pouco de amargor nas respostas, sei lá, parecia que ele não estava querendo muito conversar com a imprensa, né, necessariamente. Tudo bem, pós-jogo, perdeu a partida necessariamente, mas parecia aquele cara que queria responder rapidamente para ir embora, né. Me deu a crer pelo menos isso. Não sei se o Seitone concorda comigo, mas no caso eu também tive essa impressão. Ele não quis falar sobre isso, né? Essa é a minha visão. Mas ele tá, obviamente, incomodado porque é a terceira derrota que o Palmeiras tem pro Corinthians no ano. E não adianta ele dizer, esses números não são relevantes. São. Vai falar pro torcedor do Palmeiras que não é. Sabe, o Palmeiras é o time, é a grande equipe aí do futebol brasileiro em termos de elenco, financeiramente se espera muita coisa. O Palmeiras, com toda aquela polêmica, perdeu uma final pro Corinthians e perde o terceiro jogo no ano pro Corinthians. Nós estamos no mês de maio. Isso incomoda? Evidentemente isso incomoda. Ele dizer que não são relevantes, são. Pro torcedor é importante saber por que o Palmeiras, e alguns repórteres tentaram abordar esse tema, é importante saber por que o Palmeiras não consegue ganhar no Corinthians. Exatamente, eu também acho que eu também senti o Roger muito mal-humorado, né? Eu acho que ele falou do que a gente ouviu aqui, ele falou duas vezes, coletivamente a equipe não atuou bem, isso acaba deixando o técnico do Palmeiras muito insatisfeito, porque ele faz o trabalho durante a semana, orienta e de repente as coisas acabam não funcionando dentro de campo, Cleiton. Não, e só um detalhe, ele destacou as alterações depois dos 25 minutos, que a equipe do Palmeiras, depois que se acertou, que foi a partir dos 25 minutos, ele fala a partir dos 25 minutos começa a se acertar. Foi a partir dos 25 minutos que o Corinthians começou a mandar a bola, mandou o Rodriguinho na grande área, quase o Corinthians faz 2-0, que o Jailson começa a aparecer. É uma coincidência isso, ele fala que começa a dar certo a partir do momento que o Corinthians começa a dar pressão. Então, é um discurso completamente errado esse, porque a partir dos 25 minutos do segundo tempo, quando ele abre a sua equipe, quem tem as cartas do jogo é o Corinthians. Então que o Corinthians poderia muito bem, pelas chances que a gente acompanhou do segundo tempo, goleadas para sair da Arena Corinthians não era improvável. Porque o Palmeiras se abriu de uma forma assustadora e não respondeu. Então, ele só falou, o destaque que ele deu foi só da cabeçada, aos 40. Foi aos 40 a cabeçada do Antônio Carlos. Então isso quer dizer, foi 15 minutos dopado o Palmeiras. O Palmeiras dopado pela equipe corintiana que conseguiu ter o domínio do jogo e pressionou tanto que o Jailson virou destaque do Palmeiras pelas defesas que ele fez, 3 intervenções muito importantes. Então, falar que a equipe do Palmeiras melhorou a partir dos 25 depois das alterações, como ele falou que começou a funcionar, com todo respeito, isso é um erro. Ele está fazendo leitura de jogo errada nesse quesito. Ele quase tomou uma goleada a partir dos 25 do segundo tempo. Porque, claro, ele se abriu o jogo, mas ao mesmo tempo ele não conseguiu ter aquela recomposição para continuar pressionando. Ele apenas abriu o jogo, só que ele não fazia nada, ele só tomava pressão.
Bom, vou passar aqui pela tabela do Campeonato Brasileiro, né? A gente já tem aí o encerramento de parte dos jogos aí da quinta rodada. Flamengo é o primeiro com 10 pontos, Corinthians é o segundo também com 10 pontos, o Atlético Mineiro é o terceiro também com 10 pontos. Aí nós temos aí pelos critérios de desempate, o Flamengo é o primeiro colocado. Na quarta colocação o Grêmio tem 8 pontos, na quinta colocação o Palmeiras também tem 8, na sexta o Vasco com 7 pontos, na sétima colocação o Fluminense com 7 pontos, oitavo colocado é o Cruzeiro com 7, o Sport também tem 7 pontos na nona colocação. O Bahia é o 10º com 7, o América Mineiro é o 11º com 6 pontos, na 12ª colocação São Paulo com 6 pontos, 13ª colocação Chapecoense com 6 pontos, 14º colocado é o Atlético Paranaense com 5 pontos, 15º colocado é o Botafogo com 5 pontos, com 5 pontos também temos o Internacional na 16ª colocação, e aí abrindo a zona do desespero, Vitória é o 17º com 4 pontos, o Santos provisoriamente vai jogar daqui a pouco, é o 18º com 3 pontos, o Ceará é o 19º com 2 pontos, e o Paraná, meu Paraná, está na 20ª colocação com apenas 1 ponto ganho. Saideira Trianon, 18 horas e 31 minutos, Estúdio Sua Saúde, aulas de funcional, definição, abdominal, zumba e aulas especiais para a terceira idade. Os planos são a partir de R$ 69,90. Participe do nosso projeto Seca Barriga, Rua Carandaí 270, Casa Verde, Toye Eventos, os melhores profissionais para o seu evento. Ligue 2959-1020, repetindo 2959-1020, ou se preferir acesse o site toye.com.br. E também a Jornada Esportiva Trianon, Aquecimento Saideira Trianon, tem o apoio do radioamantes.wordpress.com, radioamantes.wordpress.com, o único blog de rádio que está ao lado do ouvinte. Rogério Centroni, 18 horas e 32 minutos, você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o jogo de Salvador? Não, acho que o São Paulo tem que comemorar, de certa forma, o empate pela forma que aconteceu no finalzinho do jogo, mas o São Paulo precisa ganhar os jogos. São Paulo tinha um início, se olhando a tabela aí, os 5 primeiros jogos, o São Paulo poderia ter buscado mais pontos. Tem um empate com o Ceará, tem empate no final do jogo contra o Fluminense, o jogo com o Atlético foi um jogo mais complicado, o São Paulo buscou um empate no fim, poderia ter tido pelo menos mais uma vitória nesse início de campeonato, que tinha uma tabela em tese um pouco mais tranquila. Agora tem um jogo duríssimo, que é o clássico contra o Santos. O Santos também não vive aí um momento tão fantástico assim, mas tem um jogo hoje com o Paraná, eu imagino que o Santos possa vencer, chegar a 6 pontos e ali se aproxima dos outros times do meio da tabela. O Santos tem um jogo a menos, né? Não fez o jogo contra o Vasco, então o clássico da semana que vem é um novo teste para esse time do São Paulo. Mais uma semana de trabalho, se classificou na semana passada aí na Sul-Americana, então tem mais uma semana de trabalho. O time precisa evoluir um pouco mais, principalmente na parte ofensiva, conseguir definir mais os jogos. Hoje até não foram tantos erros defensivos, o pênalti acabou acontecendo numa falha do Hudson, o lance do segundo gol, uma bobeira do Reinaldo. O time até vinha se comportando melhor defensivamente, mas precisa ter mais volume e mais definição lá na frente para começar a ganhar partidas e dar um passo. Assim, o São Paulo tem uma situação complicada pelo histórico que vive recente, mas precisa começar a dar passos maiores. Então o time para de perder, realmente parou de perder, mas vem empatando muito, precisa começar a ganhar. O Bahia, eu acho que é um time, eu disse antes do jogo, acho que é um time para fazer de 10º colocado para cima ali, dependendo das condições do campeonato. Não acho que é time para brigar lá embaixo, acho que tem bons jogadores, o trabalho do Guto costuma ser bom, é um treinador que sabe bem armar suas equipes e precisa usar bastante também esse fator casa para fazer uma campanha interessante. Melhor em campo em Salvador, Centroni, para você? Eu vou ficar com o Edgar Júnior porque ele foi decisivo, foi um lance bem importante ali no segundo gol. Foi um cara que trouxe muita dificuldade para a defesa do São Paulo. O sistema defensivo do São Paulo sofreu com ele em alguns momentos fazendo pivô, em outros momentos finalizando. Vou ficar com o Edgar Júnior. Pior em campo em Salvador? Reinaldo. E outra coisa também, só um adendo, né? Mais uma vez eu queria falar do gramado, do estádio do gramado da Fonte Nova também, que colaborou muito para o futebol, né? É só uma informação antes do comentário do Centroni. Semana que vem vai ter uma feira de tecnologia aí, que a Campus Party vai acontecer em Salvador. Então, imagina o que vai estar... Na Arena Fonte Nova. Vai acontecer na Arena Fonte Nova. Esse tipo de evento vai destruindo o campo, né? Se não houver o cuidado devido. Infelizmente. Meu caro Cleiton Santos, melhor em campo na Arena Corinthians. Romero, pela atuação, pelo poder que ele teve no lado esquerdo, acabou com a lateral direita do Palmeiras. E o pior em campo? Marcos Rocha, atuação fraquíssima do Marcos Rocha, como eu falei, sofreu e foi muito do Romero.
E olha que ele estava distante. No lance das embaixadas, se ele estivesse ali perto do Romero, era capaz de ter dado um soco nele, porque saiu totalmente desmoralizado da Arena Corinthians. Quase que nós tivemos, né? Pelo seu relato, nós poderíamos ter a reedição de 1999, aquela final lá no Morumbi, em que o Edilson fez as embaixadinhas e depois acabamos tendo uma briga generalizada. Poderia ter acontecido isso também, né? Poderia, mas é que no caso o Romero ele fez uma parte mais afastada e não tinha marcação do Palmeiras. Então ele recebeu e dominou a bola no peito e depois, ajeitada no peito, ele ajeitou com a cabeça e fez embaixadas com a cabeça. Torcida corintiana, claro que foi ao delírio por conta disso. Pois é, quando nós temos uma substituição na nossa mesa de som, mudou! Neildo Neres agora está partindo para o seu descanso merecido, quando nós temos agora ele, a elegância da Paulista, Juca Filismino. O 007 da Paulista. Exatamente, o 007 da Paulista. Tá, então essa troca de guarda aí na nossa mesa de som. E vamos passar novamente então pelos resultados. Vai, Grêmio 0, Internacional 0, Cruzeiro 2, Sport 0, Clube Atlético Paranaense 1, Clube Atlético Mineiro 2, Chapecoense 3, Flamengo 2, Bahia 2, São Paulo 2, o jogo que nós transmitimos aqui, Vasco 2, Vitória 3 e o Corinthians vencendo o Palmeiras pelo placar de 1-0. Mais tarde nós teremos Santos e Paraná. Centrone, algum palpite para esse jogo? Centrone e Cleiton também, se quiser falar. Santos favorito. Eu acho que o Paraná perdendo, né? Paraná ganhando, aliás. Santos favoritíssimo para essa partida contra a equipe do Paraná. E fechando a rodada, então nós teremos Botafogo e Fluminense amanhã, Ceará e América Mineiro amanhã. O técnico Diego Aguirre está falando, eu queria então que a gente colocasse o áudio do técnico do São Paulo falando rapidamente sobre essa partida. Con Fluminense, cuando estaba prácticamente ganho, tomamos un gol no último minuto, hoy nos hicimos. Y yo valoro el espíritu del time que nunca dejó de luchar y fuimos a tentar revertir la situación y bueno, fue un empate valioso, no gosto de conmemorar empates, mas cuando acontece en el último minuto tem que ver lo positivo, né? E você sentiu uma certa desatenção nos gols do Bahia? Sí. O pênalti, de repente, podia ter evitado? Sí. Queria que você falasse. Sí, acho que sí, que por eso falei que fueron más erros nosos que virtudes del rival. El rival jugó bien y tal vez mereció otras situaciones, más os gols. Acho que fue más por erros nosos. Son cosas que tenemos que mejorar. Una cosa que no quiero esquecer, quiero valorar al menino, a Shailon, porque él marcó el gol del empate, mas él acabó el juego, fui hasta el campo y falei para él, vos se merece, porque un menino espectacular, como trabaja desde el primer día en silencio, un profesional excelente, y yo falo mucho de oportunidades, y él pegó esta oportunidad, él falou, aquí estoy, y sumamos mais um jogador e fico feliz por ele. Agora são 8 jogos já, né? Que o São Paulo não perde, mas desses 8 jogos, só 2 vitórias. Como que você se sente diante dessa situação? É estranho, a ver, uma situação um pouco, por um lado valora não perder, pero por outro lado também não estou contente porque não perdemos, pero não ganhamos. Entonces es una situación que tenemos que seguir trabajando y intentar ganar el próximo juego. Y ahí, a ver, el campeonato brasileño debe ser el campeonato más difícil del mundo, porque tienen 20 times que todos juegan bien, todos lutan, son muy fuertes. Y hoy estamos en una posición que parece longe, mas estamos solamente a 3 puntos del líder. Entonces tenemos que acreditar, continuar trabajando, estar calmos y ganar el próximo juego, que seguramente si eso acontece vamos a estar... Muito bem, nós ouvimos aí a palavra do técnico Diego Aguirre, desfilando aí o seu portunhol elegante. Rogério Centrone, você queria destacar alguma coisa na fala do técnico São Paulino? Não, o Aguirre, eu gosto das entrevistas dele, é bastante realista, né? O São Paulo são 8 jogos invictos, mas venceu só 2, então o time, é o que eu vinha dizendo, o time precisa dar um passo à frente, precisa ganhar as partidas, né? E
nesse período você tem aí 2 eliminações, tem a eliminação nos pênaltis para o Corinthians, tem a eliminação depois de um empate em casa com o Atlético Paranaense. Então tem um efeito tudo isso. É claro que o trabalho dele ainda é início, entendo que ele possa fazer um bom trabalho, algumas coisas o São Paulo já evoluiu, parar de perder é uma coisa importante, né, para um time que vinha numa situação tão complicada, e o São Paulo vem de um brasileiro muito ruim do ano passado, mas precisa ganhar os jogos. Agora tem um clássico e esse tipo de jogo é um jogo importante para você tentar dar uma virada, recuperar a confiança. Acho interessante que ele rode o elenco, não sou contra isso, é uma cultura que não existe no Brasil, mas acho que é importante você ter várias opções. Ele deu opção para um garoto hoje que entrou bem, e ele disse que gostou do que viu, então o Charles certamente terá outras oportunidades, mas fundamentalmente o São Paulo precisa trabalhar entre a evolução e a conquista de resultados para poder ter tranquilidade. Muito bem, 18 horas e 40 minutos. Vamos agora mudar de assunto, vamos falar de Copa do Mundo. Nós temos aí na ponta da agulha o Alex Ferreira, que vai falar um pouquinho sobre o Grupo D da Copa do Mundo. Estamos chegando perto aí da mais importante competição de futebol entre seleções, e o Alex Ferreira tem as informações. Vamos nessa. E chegamos com o Grupo D da Copa do Mundo. Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria fazem um grupo em que os hermanos buscam a liderança e têm essa obrigação. Croácia e Nigéria brigam por outra vaga. A Argentina ainda passa por um momento instável após a chegada do técnico Jorge Sampaoli. Nas eliminatórias, suou para conquistar a classificação. O destaque fica por conta de Lionel Messi, que busca seu primeiro título mundial com a seleção. Desconfiança à parte, é preciso ficar de olho na seleção argentina. Para Sampaoli, o Grupo D é complicado, já que os adversários têm pouca obrigação e muito entusiasmo, disse o comandante argentino. A Argentina estreia contra a Islândia no dia 16 de junho. A Islândia é a sensação da Copa. Representa um país de 355 mil habitantes. Carisma não falta por aqui. A começar pelo técnico Heimir Hallgrímsson, que levou a seleção à Copa. Trabalha como dentista. A torcida é fanática como poucas. O desafio é fazer uma Copa do Mundo como foi a Euro de 2016, quando eliminaram a fortíssima Inglaterra por 2-1. Já tem seus 23 convocados, o meia Sigurdsson, mesmo lesionado, foi convocado e irá à Copa do Mundo da Rússia 2018. Já a Nigéria chega à sua 6ª Copa do Mundo. Os soldados verdes buscam uma boa apresentação. A base da equipe é composta por quase nenhum jogador que atua no país. Uma seleção mais experiente, com jogadores acostumados a enfrentar grandes nomes do mundo da bola. Com este novo estilo, os nigerianos foram os primeiros entre as seleções africanas a garantir uma vaga no Mundial. O destaque fica por conta de Obi Mikel. E para fechar o Grupo D, a Croácia. Os croatas garantiram a vaga apenas na repescagem contra os gregos. Terceira colocada no Mundial de 98, a seleção busca repetir os grandes feitos do passado. No Brasil, não passou da fase de grupos. Este será o 5º Mundial da Croácia. O destaque da equipe é Luka Modric, do Real Madrid, o meio-campo com ótimo passe e bom finalizador. É um dos mais talentosos jogadores da história do país. E este foi o Grupo D da Copa do Mundo. Faltam 32 dias para o Mundial. É a Rádio Trianon na Copa do Mundo da Rússia 2018. Eu fico por aqui. Até a próxima. Alex Ferreira para a Rádio Trianon. Pois é, estamos de volta já em ritmo de Copa do Mundo. A partir de amanhã nós vamos ter aí a convocação dos comandados de Tite que vão disputar a Copa do Mundo. Eu já queria então chamar o Rogério Centroni e o Cleiton Santos para a gente poder falar um pouquinho aí, saber deles se eles têm alguma expectativa de algum nome surpreendente. Aí o Rogério Centroni falava que de repente se poderemos ter alguma surpresa ou não. Então eu queria começar com você, Centroni. O que você espera dessa lista que será divulgada amanhã pelo técnico Tite? Bom, em relação as dúvidas são assim, os reservas das laterais, né? Mas agora perdemos o titular, então imagino que Fagner e Danilo pela direita. Na esquerda, aquela dúvida entre pro reserva do Marcelo, penso que deve ser o Felipe Luiz, que também está recuperado de uma contusão. O terceiro goleiro deve ser o Cássio. O último zagueiro deve ser o Jeromel. E aí tem realmente um nome ali no meio campo que eu não confesso que tenho dúvidas, não sei quem ele vai chamar. Vi algumas entrevistas, li algumas coisas que o Tite falou.
e ele sempre falou da ausência de um ritmista, né? Ele que usou esse termo, de um jogador mais de toque de bola, de qualidade no meio campo, que realmente a seleção brasileira não tem muito essa opção. E eu não sei com quem que ele vai contar nessa função, até porque há uma preocupação. O Renato Augusto já não tem jogado tão bem, talvez perca a posição de titular. O Felipe Coutinho pode jogar pelo meio, se abre o William na direita, mas isso para jogos contra equipes mais fechadas. Num jogo contra equipes grandes, ele até fez o teste do Fernandinho contra a Alemanha. Então a maior dúvida que eu tenho é quem será esse outro jogador de meio campo. Conversava aqui com o Cleiton, acho que o Arthur não vai e vai o Fred do Shakhtar. Então eu penso isso, assim, o que mais me causa curiosidade é quem vai ser esse outro reserva do meio campo. Essa é a posição que eu realmente tenho muita dúvida em quem ele vai convocar. Cleiton Santos, sua expectativa? Bem, expectativa, eu acho que é uma expectativa menor em comparação a outras convocações, porque 2006, 2010 a gente tinha talvez um elenco menos fechado. 2006 nós tínhamos um elenco bem fechado, mas 10, 14 nem tanto. Então havia uma expectativa maior dos nomes, quem que ia para a seleção. Agora a gente já tem praticamente 2/3 da lista feita. Então... ele praticamente garantiu 16 ou 17, né? Se a gente fizer a conta, acho que é isso. Praticamente fechou 70%, 20% da lista. Mas teve que ser do goleiro. Eu acredito que ele pode surpreender e colocar o Groi, porque lembremos, não é o Tite que escolhe o goleiro, é o Taffarel. Então, no caso, quem escolhe as escolhas dos goleiros é o Taffarel. Então, escolha técnica, etc. E o momento do Groi é um momento maiúsculo. Mais 900 minutos sem sofrer gol, etc. Na lateral esquerda, eu acredito que o Alexandro acabe sendo convocado, né? Ele que... Eu até comentei com alguns amigos, eu não duvido que ele convoque só o Alexandro para ser reserva das duas laterais, porque afinal de contas ele trabalha nas duas, o Alexandro. Ele joga na lateral direita e na lateral esquerda. Mas na direita o Fagner está garantido. A própria CBF confirmou indiretamente na notícia que publicou hoje, né, que o Fagner está dentro. E o outro nome, por mais que não atue na posição há muito tempo, que é o Danilo. O Danilo não atua de lateral direito faz muito tempo. No Manchester City ele trabalha um pouco mais adiantado. Então eu vejo ele com esse segundo nome. E aí, em relação à zaga, Jeromel, não tem muito o que discutir. Eu acho que até a lesão do Rodrigo Caio meio que selou o destino dele, tá na lista B. E o nome de meio de campo, por mais que o Tite procure esse ritmista, eu acredito que a gente possa ter uma surpresa, mas aquela surpresa que todo mundo vai levantar o quê? Vai cair com queixo. Eu acredito que, por que parece, eu acredito no Vinícius para ser um convocado. Eu acredito que o Vinícius Júnior pode ser um convocado. Lembremos, Ronaldo em 94 não foi convocado. Não vinha sendo convocado antes pelo Parreira, antes da convocação oficial, em 94. Ele foi como elemento surpresa. Neymar também nunca... O Ganso não foi convocado antes de 2010, lista B. Então, tem sempre alguma surpresinha, alguma enorme surpresa. Eu acredito que seja a surpresa do Vinícius. Porque vai ser aquele cara que talvez nem jogue, que nem foi o Ronaldo em 94, mas que... depois, no pós-Copa, aí ele já começa a jogar pela seleção brasileira. Eu acredito que é pensando no futuro a convocação. Mas a lista está muito bem definida e, por mim, a seleção está perfeita. Os convocados que lá estão seriam os convocados que se encaixaram e não à toa. Ao meu ver, no caso do Brasil, entra como o segundo favorito à Copa do Mundo, atrás da França. Você não me perguntou, mas eu já vou falar. À vontade. Eu acho que se ele vai cometer uma injustiça, na minha opinião, é porque ele não vai levar o Luan. Vocês têm algo a acrescentar sobre o corte do Daniel Alves, ou tudo já foi falado, de repente, nessa questão? Acho que não foi uma infelicidade, né? Uma condição que para um jogador até de 35 anos, disse aqui antes, acho que é uma perda significativa, os reservas não têm o mesmo nível, é possível que você consiga até acertar a equipe mais taticamente, defensivamente, porque o Daniel não tem como principal virtude a marcação, mas do ponto de vista de liderança, de importância para a equipe, seria provavelmente o capitão, e da mesma qualidade ofensiva, capacidade de inversão de bola, até de finalizar. Acho que o Brasil perde muito sem o Daniel Alves. Não tira o Brasil do título, não é uma perda que tira o Brasil da condição de um dos favoritos, mas é uma perda importante. Acho que vai ter trabalho aí nesse mês o Tite para adaptar aí um desses jogadores que ele vai escolher, talvez o Fagner, para que a seleção não perca tanto no seu coletivo. Cleiton. Bem, na parte do
do Daniel Alves, realmente é uma fatalidade, no caso, a lesão dele, pela situação, pelas circunstâncias, uma final da Copa da França contra um time da terceira divisão, né? Uma fatalidade o que aconteceu, né? Mas eu tô, eu tô com o Centoni nessa explicação no que diz respeito à parte tática, porque o Brasil não tem uma retaguarda, né, para os dois laterais, e o lado esquerdo brasileiro é o ponto forte da equipe, porque você tem Marcelo e Neymar. Então você tem que ter, para um lado esquerdo que avança bastante, um lado direito que tem uma retaguarda. E você não chama de retaguarda quem você vê o Daniel Alves na lateral direita. Queira ou não, porque o Daniel Alves, como bem disse o Centoni, não é o primor defensivo. Então eu acredito que o Danilo acabe sendo titular nessa equipe, porque o Fagner também não é um primor defensivo também. Lembramos, o Fagner é mais de soltar o jogo do que de conter. Então eu acredito que o Danilo entra como titular nessa equipe, se for convocado, se for confirmada a convocação dele, ele entra como titular e ele fica mais preso, né, a marcação, e não avança tanto, e aí a lateral esquerda se torna o desafogo do Brasil com o Marcelo e com o Neymar. Desafogo de novo, já que em 2014 foi assim. Cleiton, rapidamente, você acha que a escalação do Daniel Alves nessa partida, nessa final da Copa da França, foi uma decisão acertada do treinador? Porque afinal, é uma competição que é a segunda em importância lá na França, assim como na Europa. De repente você acha que ele poderia ter jogado outro atleta também? Porque a gente sabe que os técnicos costumam fazer muitos revezamentos, acabam rodando bastante o elenco, principalmente nessas competições. Não, mas foi acertada sim. Foi acertada porque, primeiro, você tem que valorizar a competição. Então, você chega numa final da Copa da França, a Copa da França é o maior torneio de clubes do mundo. A Copa da França envolve mais de 10 mil equipes. Então você tem que valorizar. E não somente da França, mas das ilhas, inclusive, né? Então, e você enfrenta um Davi e Golias, que é o Les Herbiers, que foi rebaixado para a 4ª divisão nesse final de semana. Mas, inclusive, ele sai do vice-campeonato da Copa da França para ser rebaixado pela Liga Nacional 2, que é a 4ª divisão francesa. E aí você tem que jogar com o principal para um PSG que cobra por títulos, que por mais que, se perder a Copa da França, se perdesse do Les Herbiers, seria uma pressão insuportável. Aí seria insuportável, seria uma vergonha. Maior até que perder do Barcelona. Um ano que nem foi aquele 6-2, seria até maior. Que perder de uma equipe da terceira divisão seria uma vergonha ainda mais absurda. Então teria que ter essa entrada. E até mesmo para valorizar o adversário também. Porque o adversário não vai querer que você pegue o time B numa final de campeonato. Ele quer pegar os melhores. E ele vai com os melhores. Então nesse caso, o mínimo que você tem que fazer nessas horas é pegar o que você tem de melhor e colocar. Então foi acertada a decisão do Unai Emery na parte do PSG. Muito bem, 18 horas e 52 minutos. Meu caro Luiz Roberto, seu destaque final, muito obrigado. Você que atuou como repórter na partida de hoje, então a sua despedida. Pois é, o oportunismo aí do Edgar Júnior quase deu a vitória ao Bahia, mas o talento do Shailon castigou os contra-ataques do time. Do outro lado, o São Paulo já são 11 gols sofridos em 4 jogos, e esse empate aí no finalzinho deixou o São Paulo à frente do Bahia, gol de Trellis e Shailon. Já o Bahia teve pouco gás aí para definir o placar quando o tricolor paulista começou a reagir. Os gols palmeirenses foram marcados por Edgar Júnior. O Bahia vai viajar para enfrentar o Palmeiras no próximo sábado às 9 da noite, e o São Paulo recebe o Santos no clássico de domingo às 4 da tarde. É isso aí, os embalos de sábado à noite então. Rogério Centroni, muito obrigado pela sua participação, seu destaque final. Valeu, Rodney, companheiros, aos ouvintes, prazer muito grande estar aqui. Destaque para um bom jogo. Acho que a gente, independente de qualquer coisa, teve um jogo, claro, com erros de todos os lados, mas uma partida bem movimentada, um jogo bem jogado, com boas oportunidades para os dois lados, e agora na expectativa da convocação e que o Brasil possa fazer uma grande Copa do Mundo agora em 2018. Cleiton Santos, seu destaque final, boa noite. Boa noite, tivemos também uma partida movimentada, uma partida móvel que tivemos na Arena Corinthians, na vitória do Corinthians sobre o Palmeiras por 1-0, e também estou aqui para falar em relação à convocação, espero também a convocação justa acima de tudo do Tite, entre os 23 convocados, só adendo, falar a produção de Feliz Dia das Mães para todas as mães, no caso, acabou esquecendo de falar a minha, a dona Naíra, também, que feliz Dia das Mães para elas e feliz Dia das Mães para todos que acompanham a Jornada Esportiva Trianon
nesse domingo. É isso aí, hoje é o Dia das Mães, abraço a todas as mães, um dia de saudade, um dia de celebração, então fica aqui o nosso carinho a todas as mães aí que estão acompanhando a nossa jornada esportiva Trianon. Mesa de som, Neildo Neres e Juca Filismino, coordenação técnica Sérgio de Souza e na coordenação Danilo Almeida. Nós estivemos aqui na Rádio Trianon AM 740, Rádio Universal AM 810, Rádio da Lila FM 87,5 e na Prêmio Esportes. E eu finalizo, a gente vai rodar aí os gols da vitória do Bahia, os gols do empate do Bahia sobre o São Paulo pelo placar de 2-2. Jornada Esportiva Trianon volta no próximo domingo, a partir das 3 da tarde com aquecimento e depois a transmissão do jogo e o saideira às 18 horas. E na sequência vocês ficam com Os Imigrantes. De minha parte é isso. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Pênalti para a equipe do Bahia. Vai pra bola, atenção, correu com paradinha, bateu, se deu, entrou, é gol! Dele, Edgar Júnior, foi para a cobrança, o Sidão foi de encontro à bola, ela vai pro fundo da rede, aos 11 minutos, Edgar Júnior, sem freio, Bahia 1, abriu o lacre. Sintonize Trianon AM 740. Domina ali o camisa do tricolor, o Hudson saiu na tabela, Nenê por elevação, Trellis de primeira, bateu, é golaço! Direito do goleiro Douglas, sem freio, Trellis, número 17 a dele, abriu o lacre tricolor. Sintonize Trianon AM 740. Bahia abre o jogo, demora para fazer o toque, Vinícius, o Léo ficou na esquerda, pediu, recebeu ali, e tem atenção, Edgar na grande área, ele recomeça com o Vinícius, Rafael dando a opção por ali, na armação da jogada, Gregory prende a jogada, faz o lançamento na entrada da área, casquinha na bola, Zé Rafael bateu, é gol! Sobrou na entrada da área, vem um tiro forte no canto esquerdo, Edgar Júnior, de novo ele, sem freio, ele está porreta no jogo, o Bahia faz o segundo gol, 2 para o Bahia, Edgar Júnior, 1 para o São Paulo, Moura. 27 anos, Edgar. Sintonize Trianon AM 740. Tenta
tenta achar uma brecha, Shailon segurou, acionado, tocou para Reinaldo dominou, Shailon achou, bateu, desviou e gol! Muricy já ia dizer, a bola pune, a bola sobrou na meia esquerda, ele ajeitou o corpo, bateu no meio da rua, me pareceu como um desvio, leve, mas o suficiente para matar o goleiro Douglas. Sintonize Trianon AM 740. Danilo Almeida.